Olá, boa noite. Está começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324, na Sky HD também, canal 324, e na Claro TV, com o mesmo canal 324. Vamos falar muito sobre a Aparecida de Goiânia, vamos falar de Goiânia, vamos falar de política, vamos falar de carnaval também, essa semana, semana do carnaval, aqui no programa Canal Aberto. Comigo, Ulisses Aécio, e hoje nós convidamos o presidente do PMDB de Aparecida de Goiânia, ele que é vereador também, para falar conosco aqui, para discutir com a gente no programa Canal Aberto. Ele que também é advogado, doutor Exísio Barbosa. Boa noite, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa. Boa noite, João Silvestre, Ulisses Aécio, e uma boa noite especial para você, aparecidense, você, goiano, que está ligado neste programa. Ulisses Aécio. Boa noite. Boa noite especial para você, João Silvestre, para o Exísio e também para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, segunda-feira de carnaval, muita festa, a gente torce aí, né? Oh, isso é bom demais. Para que o pessoal saiba se divertir. Carnaval com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Beber moderadamente. E se beber, não dirija também. E o pessoal sempre toma alguma coisa no carnaval, eu não bebo, mas tem alguns que tomam cerveja, tomam algumas bebidas aí. É bom tomar cuidado, se prevenir, porque o carnaval pode deixar marcas profundas. Não é o que a gente quer. A gente quer que tudo transcorra tranquilamente, que as pessoas se divirtam, que tenha muita paz, que descanse, que aqueles que vão para os retiros fazer as suas orações também tenham um ótimo carnaval lá de orações, né? Que realmente seja uma festa em que todos, da sua maneira, se divirta, se descansa e tenha um ótimo final de semana. Isso é muito importante. Doutor Exísio, Aparecida de Goiânia, lá, a exemplo de Goiânia, não tem tradição no carnaval, né? Mas neste ano nós teremos lá, me parece que inclusive vai acontecer no SESI. Tem carnaval esse ano. É o primeiro ano que está ocorrendo. Viu? Isso é importante. A cidade tem que aparecer. Ulisses, tu vai pular carnaval? Não, João, a minha tradição assim, individual é de não pular carnaval. Geralmente assim, o que eu posso fazer mesmo é acompanhar um pouquinho pela televisão. Notícia, não é assim do meu feitio. Agora, uma coisa interessante também é que o carnaval vem se desenvolvendo, principalmente nessas cidades assim mais interioranas, Goiânia, as cidades litorâneas já é uma realidade, né? Quando não é bloco, são as escolas. E o que é importante é porque há uma certa conscientização por parte da população em relação ao trabalho comunitário. Então, eles desenvolvem uma certa aptidão pelo carnaval, há uma divisão de trabalho ali, e Goiânia vem passando por isso também. Eu acredito que a Aparecida mais na frente deva passar também por essa realidade, que é a comunidade fazendo o seu próprio carnaval, seja através das pequenas escolas ou então dos blocos. Verdade. Agora, as dificuldades que se encontram hoje, as prefeituras de todo o Brasil, não é mole. Realmente há uma crise muito forte. Nós sabemos que tem algumas prefeituras aí que andam atrasando os salários de funcionários, tem muita gente reclamando, muitas prefeituras não vão dar conta de cumprir com o compromisso com o novo salário agora, com o aumento que aconteceu no salário. Como é que está a situação em Aparecida, vereador? Lá a folha de pagamento está em dias, a situação financeira é pelo menos razoável? Na realidade, a Aparecida de Goiânia, a princípio, se encontra normal. A folha de pagamento em dia, os funcionários recebendo, mas evidentemente sofrendo pressões no que diz respeito à crise que afeta nosso estado e nosso país. E nós estamos nos preparando para isso. Nos preparando, poderemos vir a ter aí realmente um ano muito difícil e, consequentemente, nós estamos nos preparando. O senhor acha que 2016, 2017 não serão bons anos para a administração pública? Pelas informações que nós temos dos noticiários, são anos que nós devemos nos preparar para dificuldades. E a Aparecida de Goiânia, com a administração que teve nos últimos anos, está preparada. Agora, detalhe interessante, Ulisses, todos os noticiários que nós estamos acompanhando, os nossos amigos de casa também, nota que a indústria brasileira ela teve uma queda muito grande. No automobilismo, por exemplo, chegou a 33%, né? A redução na produção da indústria. A Aparecida de Goiânia é uma cidade industrial,
tem muitas indústrias. E isso não deixa de afetar na arrecadação e também no emprego da cidade, né? Porque nos últimos anos, Aparecida de Goiânia deixou de ser uma cidade dormitório. Hoje temos mais de 100 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. Agora, a crise começa realmente a afetar as indústrias em Aparecida de Goiânia também. A gente verifica no dia a dia, inclusive no meu gabinete. Sim. A procura por emprego vem aumentando e a gente vê as dificuldades que os industriais, que os empresários vêm enfrentando, viu? Isso acaba refletindo no comércio também da cidade? Reflete porque, evidentemente, quem comprava 5 passou a comprar 3. Quem compra 3, diminuiu para 1. E acaba afetando. E o desempregado, ele perde totalmente o poder de compra, né? Porque a situação de uma pessoa que está desempregada é quase que de sobrevivência. Ele já não vai consumir aquilo que normalmente ele consome. Ele passa, então, a procurar aqueles produtos para sobreviver até que encontre um novo emprego. Agora, deve ser muito doído para um político, uma pessoa como o senhor, que é sério, que preocupa com a população, de repente, em seu gabinete, esse desfile de pessoas, a procura de emprego, cada um com um problema maior do que o outro, deve ser muito constrangedor, né, vereador? É constrangedor e preocupante. Eu, sinceramente, estou preocupado. Ano passado eu tenho uma estrutura de trabalho no que diz respeito a emprego para pessoas em indústrias e empresas, né? Ano passado me procuravam diariamente uma média de 10 pessoas. Hoje está mais de 20 pessoas diariamente nos procurando. Ou seja, o que nós estamos verificando, e não é só em Aparecida, é no Estado e é no Brasil. Nós precisamos aí de um choque de gestão. O governo federal vai ter que tomar alguma providência, porque essa crise acaba afetando os estados, os municípios, e a Aparecida de Goiânia até agora vem sobrevivendo bem, né? Nós teremos aí neste ano muitas inaugurações, muitas obras sendo inauguradas, mas a crise vai acabar nos afetando também, já está afetando. Mas o senhor vê sinal por parte do governo federal em relação à melhoria, ou seja, para que o país saia dessa crise, ou o senhor acha que essa crise política vem atrapalhando e vai atrapalhar ainda mais? O que eu tenho observado nos noticiários, as informações que nós temos, é que estão ocorrendo tentativas nesse sentido. E eu acredito que tem que ocorrer aí uma união de todos os partidos políticos, das pessoas que participam de tudo que acontece no nosso país, ou vamos enfrentar realmente dias difíceis. Pois é, Ulisses, nós falamos aqui há muito tempo sobre a crise política, né, que ela reflete na parte econômica. É o principal fator que fez com que o país entrasse nesse colapso financeiro hoje, que todo mundo reclama, as prefeituras, os estados de uma forma geral, e as prefeituras estão passando por essa dificuldade. Agora, vamos entrar um pouquinho então nessa área federal. A Dilma voltou agora em 2016, pelo menos botando a cara, né? Ela foi lá no Congresso, ela fez o discurso, ela defendeu o CPMF, ela defendeu algumas medidas impopulares, depois veio a público também pedir a participação da população com relação a dengue, ao Aedes aegypti. Quer dizer, você está sentindo aí que o governo federal pode mudar alguma coisa em 2016, com essa aparição dela, principalmente? Há uma investida por parte da presidenta Dilma, inclusive do seu staff, justamente para mostrar que há uma presença maior, há uma certa dedicação maior da presidenta do governo federal em relação aos posicionamentos e às questões sociais no país, essas questões mais emergentes. Agora, o problema é o seguinte, o problema é melhorar os índices da economia e eu não vejo nenhuma ação efetiva no sentido de que isso vai acontecer em 2016 e 2017. Segundo as projeções dos economistas, dos principais nomes da economia brasileira, 2016 é praticamente um ano perdido. 2017 também se prognosticam uma crise um pouco maior, derivada dessa crise de 2015 e 2016. Então é necessário que o governo tome medidas efetivas no sentido de que melhore tanto a crise política que existe quanto essa crise econômica. A presidenta Dilma ela fez um conselhão, o conselhão com pessoas, vamos dizer assim, que segundo o governo federal são pessoas representativas, empresários, pessoas ligadas a sindicatos, movimentos sindicais, movimentos populares. Agora nós temos que ver se realmente esse conselhão vai ter alguma ação efetiva no sentido de dar uma nova política pública
para a área de economia, para a área de política e para todas as áreas do governo federal. Senão... o que eu acho, eu concordo com você, esse conselho ele é fundamental, mas tem um grande problema, Ulisses, nós vamos debater aqui depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. A gente estava discutindo aqui a situação do governo em 2016, governo federal. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, parece que um dia ele fica um pouco mais fraco, agora do caso do Renan Calheiros, outro dia fica mais forte. O PMDB comprou uma briga entre o Calheiros e o vice-presidente Michel Temer, e essa situação tem que ser resolvida primeiro, porque senão não aprova nada no Congresso Nacional, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Exílio Barbosa, hoje parece que o Michel Temer está mais fortalecido do que uns dias atrás. Já há comentários, inclusive, que ele deverá ser reconduzido à presidência nacional do PMDB. Você acredita nessa possibilidade? Na realidade, nós vivemos no país momentos de instabilidade econômica e instabilidade política. No que diz respeito ao Michel Temer, é um dos grandes líderes do PMDB, sabe entrar, sabe sair, é o vice-presidente da República. Então eu vejo amplas possibilidades que ele realmente continue a comandar o PMDB nacionalmente. E aquela arrancada que deu o Renan Calheiros, ameaçou uma briga com o Michel Temer, parece que puxaram o freio de mão lá do Renan Calheiros. Eu acho que para um não se prejudicar nenhum nem o outro, até porque os dois passam por momentos, vamos dizer assim, fundamentais e periclitantes na vida pública deles. Uma coisa é você brigar com a oposição e uma coisa é você brigar internamente. Então, eu acho que o PMDB optou pelo lado mais certo, trabalhar contra o chamado fogo amigo, porque aquilo ali, além de prejudicar o partido, ainda favorece também, municia a própria oposição, os adversários. Você falou uma palavra-chave, fogo amigo, ele queima mais. Não é isso, Exílio? É verdade. Quando a disputa é interna, parece que aí enfraquece as partes, né? Tanto de um lado quanto do outro, ficam fragilizadas e aí os adversários externos ficam mais fortes. Agora, o Renan Calheiros, o que deixa a gente mais inseguro com relação a uma negociação ampla política no Brasil é a situação dos dois principais líderes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, está sendo processado, está sendo acusado, e também o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, também cheio de escândalo, cada dia uma coisa nova, diferente uma da outra. Aí a gente fica pensando, eu penso, você, amigo de casa também, deve ficar imaginando, poxa, como é que nós vamos ter um acordo político com esses cidadãos que estão na berlinda aí, né, Ulisses? Aí fica aquela dúvida, a Dilma quer um acordo político, vai fazer acordo com esses dois aí, como é que fica o futuro, né? Como é que a gente pode esperar um acordo para que o Brasil possa caminhar até o ano de 2018? Porque depois das eleições, no dia 1º de janeiro de 2019, entra um novo presidente eleito, se Deus quiser, né? Vai ser eleito democraticamente. Aí a expectativa até lá é doída, né, Ulisses? Muito grande. Esse exige. Além de ser doída, ela ainda causa também muita expectativa do eleitor, nós, os cidadãos, porque tem muitas pessoas que vamos dizer, se colocam aí na mesa, nesse tabuleiro aí para essa disputa de 2018, mas você não vê nenhum nome novo, um nome que se destaque, justamente para tirar a política desse marasmo que a gente vê. E o eleitor já não concorda mais com a forma como a política tem sido feita no Brasil. Você vê, o Exílio vê, você, telespectador, as manifestações, os protestos que acontecem no Brasil. Você entrevista hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer eleitor, ele tem uma certa um descontentamento em relação à política. Não há aquela vontade de participar, como prega a própria justiça eleitoral, como pregam os próprios políticos. Então há um certo desânimo popular. E esse desânimo ele pode, logicamente, refletir nas urnas. Isso é verdade. Agora, tanto em 2016 quanto em 2018. Agora, já que nós estamos nesse debate nacional, falando um pouco de 2018, daqui a pouco vamos abordar as eleições aqui no município de Goiânia e também de Aparecida. Hoje, na sua opinião, nós temos um candidato à presidência da República, assim, que a gente pode falar, não, esse aí vai inovar, esse aí vai trazer alguma coisa para o Brasil? Porque, pelo que eu estou sabendo, não vai sair do Alckmin, do Serra ou do Aécio. Mas o Temer já disse que o PMDB vai ter o candidato e pode ser que seja ele. O Temer. E aí, esses pré-candidatos, esse pessoal que estão aí na ponta, né, resolve o problema do Brasil?
muda alguma coisa na política brasileira se entrar esses candidatos aí? Como o Ulisses afirmou, na realidade os nomes que nós estamos vendo são os mesmos, né? Que nós já estamos acostumados. E exatamente por isso eu acredito que nomes, pessoas, líderes como Marconi estão se predispondo a enfrentarem outras situações, Ronaldo Caiado da mesma forma, é exatamente pelo fato de que o brasileiro, ele, na realidade, ele precisa de novas alternativas. Porque com isso a esperança pode vir a renascer. E nessa situação, tendo condições de trabalho, um novo nome pode surgir. Olha, eu vou falar a verdade para você, viu, Ulisses, amigos de casa. Às vezes a gente fica imaginando assim, será que vai surgir? O Marconi, por exemplo, ele é um nome novo, é um grande nome novo aí que tem o PSDB. Mas ele tem pela frente o Alckmin, o Aécio Neves, que está trabalhando e já se postando. Tem toda uma estrutura partidária. Eu acho que não tem chance nenhuma. Tem uma estrutura. No momento. Aí é que está a história. Será que o Marconi conseguirá sobressair nesse meio aí da oposição para ser o candidato? Porque a primeira batalha é essa. A primeira batalha dele é ele ser reconhecido dentro do próprio partido, ser escolhido. Pelo jeito, pela briga que existe, o quiprocó que hoje você vê no PSDB, que você vê no próprio PMDB também, nessas disputas nacionais, não há essa predisposição de dar para, vamos dizer, uma pessoa nova, uma pessoa de um estado interiorano, centro-oestino como Goiás. Então, eu acho que essa chance é pouco provável. Agora, o que você vê é uma possibilidade, só que a possibilidade é se o Marconi deixasse o PSDB. Eu não acredito que haja essa predisposição. No PSDB você acha que não vai? No PSDB não. O PSDB tem figuras assim mais importantes, mais emblemáticas hoje, não é? Pode ser que Marconi seja candidato em 2018, com mais 2022. 2018 o Serra, mas ainda fica 2022, o Aécio, né? Justamente. Fica o Aécio ainda, que é jovem, mas o Serra vai estar fora. Pode ser até candidato em 2018, não, mas terá que deixar o PSDB. Agora precisa o Collor, na época, eu me lembro, o Collor saiu com um discurso lá de Alagoas, com o caçador de Marajá, e emplacou no Brasil. As pesquisas em todo lugar queria Collor. Depende muito desse discurso que o Marconi pode fazer. Agora, a primeira coisa que o Marconi tem que fazer é a administração dele pegar nesse segundo ano, que até agora está assim meia calma, meia tranquila, né? Ele precisa realmente dar uma reaquecida no governo dele agora em 2016, para que ele possa chegar em 2018 com mais fôlego. Porque chega um determinado momento que a própria população vai querer renovar. E aí, quem sabe, essas citações do Aécio Neves, que já apareceu algumas, essas acusações, vai minando também uma pré-candidatura. Nós não podemos esquecer que a Marina Silva está aí, né, Ulisses? Organizando também na rede para ser candidata à presidência da República. Teve uma votação excelente o PT também deve ter um candidato, não sei se o Lula, na situação dele hoje, mas política muda muito, né, Ziza? Na realidade, o cenário hoje é um, amanhã pode ser outro. O que nós podemos observar é que o povo brasileiro busca mudanças, tendo uma alternativa de mudar alguma coisa, nós podemos vir aí a ter surpresas. E essas mudanças, parece que elas ocorrem cada 16 anos, a cada 20 anos ocorrem essas mudanças assim mais bruscas. O PT já está no poder já praticamente essa quantidade de anos, vai fazer, ou seja, quando tiver a próxima eleição, serão 4 mandatos, 2 do presidente Lula, do ex-presidente Lula e 2 da presidenta Dilma. Então, esse sentimento de renovação, ele acontece, você pode observar, ele é cíclico na política brasileira. Então, logicamente, para que esses partidos, essas forças políticas permaneçam no governo, deverão estar fazendo uma gestão exemplar. Não é o que nós observamos ultimamente. Né? Você falou em 16 anos. A verdade é essa mesmo que você disse, porque com 4, 5, 6 anos de mandato, há um desgaste natural. Há um desgaste natural, desencanto, e a população procura. Aqui no estado de Goiás, eu sempre falo isso, nós tivemos um caso atípico, o Marconi, sozinho naquela época, o nome dele sozinho, derrotou todo mundo, e agora, nesse último mandato, a oposição se derrotou, contribuindo e muito para a reeleição do Marconi no 4º mandato, porque não houve uma união para poder ganhar a eleição. E o Marconi bateu todo mundo, inclusive os prefeitos aqui de Goiânia, de Anápolis, de Aparecida, que era tudo de oposição, e o Marconi sobressaiu. Grande apoio que o Marconi teve foi exatamente
a não união entre eles, que se sai Íris de senador, se sai o Antônio Gomide, governador, Vanderlan e tal, e o outro na vice, os três contra o Marconi, a história poderia ter mudado. Bom para o Marconi? Excelente. Venceu, ganhou, está aí governando no estado de Goiás. Ronaldo Caiado deu um pulo, pegou o barco andando ali, né? Saiu correndo, nadou umas braçadas, subiu no barco do PMDB. Deu sorte, deu umas se elegeu, foi bom para ele, mas a oposição em Goiás perdeu uma grande oportunidade de virar. E agora, em 2018, a história vai ser bem diferente também, porque o Marconi, estruturado com o governo, dependendo dos resultados das eleições e da desunião dos adversários, mais 4 anos aí pela frente com o governo da base do governador Marconi. E você vê que há uma uma investida hoje por parte do Ronaldo Caiado justamente para que haja essa mudança desse período cíclico aí de 16 anos. Ou seja, o Ronaldo Caiado e o grupo ligado ao PMDB já prepara já uma candidatura a 2018. Isso aí nós vamos ver daqui para frente, ainda tem muita água a passar debaixo da ponte, mas nós vamos discutir também 2016. Goiânia está de portas abertas também para um novo prefeito, uma nova liderança deve surgir. Vamos eleger aqui na capital um novo nome, já que Paulo Garcia não pode ser reeleito. Terá que vir um novo prefeito para substituir Paulo Garcia. Depois do intervalo comercial, vamos falar desse assunto e também de Aparecida de Goiânia. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos conversando com o vereador de Aparecida, ele também é presidente do PMDB Aparecidense, Exísio Barbosa. Exísio, nós vamos ter eleição em Aparecida de Goiânia. Eu falei que aqui em Goiânia estava aberto para um novo prefeito, que o prefeito não pode ser reeleito. Em Aparecida também não pode. Maguito Vilela já está no 2º mandato e agora começa a grande disputa da base do governo municipal para escolher quem será o candidato abençoado por Maguito Vilela, né? É verdade. A palavra certa é essa, né? Se ele falar, não é ungido, você o candidato, vai ser ungido, deverá contar com o apoio do PT também e mais alguns outros partidos. Vários nomes estão na disputa lá em Aparecida de Goiânia, inclusive o seu nome, né? O Gustavo Mendanha, Exísio Barbosa, tem aquela moça Valéria Peterson, tem o Adriano Montovani. Esse é do PT. Do PT, que faz parte da base, né? E mais outros nomes lá, inclusive o secretário que foi deputado federal, irmão do Euler de Moraes. Euler de Moraes. Irmão do artilheiro Baltazar, né? Artilheiro de Deus. Deputado federal. Tem mais alguns? Tem o Euler de Moraes, o Jório Rios também é pré-candidato. Tem o doutor Mário Vilela, que... Mas esses são pré-candidatos ou então você está lembrando eles que serão, que podem ser virtuais pré-candidatos? Já colocaram os nomes? Nós temos 9 pré-candidatos. Entre esses, tem alguns que estão despontando. Cada um usa uma tática diferente do outro. Evidentemente, pessoas, por exemplo, igual o doutor Mário Vilela, o Euler de Moraes, estão fazendo um bom trabalho como secretários municipais e estão despontando até pela amizade que tem há muitos anos com o prefeito Maguito. Outros, como Gustavo Mendanha, que é o presidente da Câmara Municipal, eu, que sou da cidade, estou no 3º mandato como vereador, sou presidente do partido, nós estamos utilizando táticas diferentes. Agora, são nomes competitivos e que a tendência natural no término aí dessa pré-campanha é ocorrer uma convergência, porque todos somos amigos e temos o mesmo objetivo. Há possibilidade de prévias ou vai ser acordo mesmo? Não, Aparecida de Goiânia eu acredito que não teremos prévias, até porque nós temos um comandante que é um prefeito que fez muito pela cidade e que a palavra dele é que vai definir. Nós estamos fazendo aí uma pré-campanha de forma diferente um do outro e, evidentemente, na hora de tomar uma decisão, o prefeito Maguito, com base em pesquisas qualitativas, eu acredito, vai tomar a sua decisão e eu acredito que essa decisão... Quer dizer que ele escolhe, então? Eu acredito que sim. Mas evidentemente com base em dados, né? Ele não vai pegar um poste e querer eleger um poste porque ele não dá conta. Mas tem político que faz isso. Mas ele é inteligente, não vai fazer. Eu acredito porque
porque ele deve ter um argumento. Tem que ter um argumento. Uma situação como essa, para não utilizar prévias, pesquisas, nada, tem que ter um argumento. Tem que ter um argumento. O argumento, olha, você tem os olhos azuis, você tem o cabelo comprido, você olhos tem... castanhos. Porque aqui... Cada um tem que ter... Eu digo isso porque aqui em Goiânia não funciona. Aqui há uma briga muito grande quando o político tenta colocar aquele candidato de cabresto dele. Então, porque o político, a primeira coisa que ele tem que ter o sentimento é sentimento de participação. Ele tem que ouvir os seus companheiros de partido de legenda. Não sei se é o caso lá de Aparecida. Aqui em Goiânia, de vez em quando, alguns tentam colocar a toque de caixa uma certa candidatura, há aquela divisão dentro do partido, divisão partidária, principalmente quando é candidatura em relação à Prefeitura de Goiânia. Pois é, mas Ulisses, aqui em Goiânia é o que você diz. Eu acho que os últimos candidatos em Goiânia foram todos por imposição. Você pega, eu peço demissão, vou pegar um exemplo aqui. O deputado federal, Fábio Souza, deixou. Valdir Soares já falou, se não for o candidato, deixa o partido. Então é aquela coisa, são os insurgentes justamente por isso, porque eles não concordam. E porque não há também uma definição correta. A prévia é o argumento convincente? Pesquisa eleitoral é um argumento convincente? A escolha... Estrutura de campanha. Estrutura de campanha é um outro fator. A escolha vamos dizer assim, do executivo lá, porque ele é a maior liderança do partido, é o convincente? Então... Veja bem, no caso específico meu, por exemplo, eleição passada para deputado, eu tive 16.408 votos. Da base do prefeito Maguito, eu fui mais bem votado. Então, qual a tática que eu estou usando? Eu estou conversando com lideranças, andando pela cidade e acreditando que essa popularidade que eu tenho dentro da cidade pode vir a ser um fator decisivo. Até porque fui líder do prefeito na Câmara, tenho contribuído de forma expressiva. Agora, evidentemente, se daqui 30 dias eu atinjo aí nas pesquisas um índice aí de 30% de aceitação, evidentemente que o escolhido Maguito não vai nadar contra a corrente. Se eu não atingir, evidentemente eu vou ter a maior disposição de sentar com os companheiros e, consequentemente, escolher um nome competitivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se nós pegarmos as 9 fotografias de cada um desses pré-candidatos e chegar no eleitor e falar quem são esses aqui, quem é que você acha que vai ser mais conhecido entre os 9? O mais popular. Junto com o povo, o mais popular. Porque pesquisa, você chega com o nome, aí a pessoa fala assim, fulano de tal, nem conhece, né? Você pegar as 9 fotografias e for naquelas 7 pontos, 7 regiões, e mostrar que quem que é esse aqui? Exísio, doutora Valéria, tal. Quem seria o mais conhecido em Aparecida hoje? Sem sombra de dúvidas, na base de Maguito, seria eu e o Gustavo Mendanha. Gustavo, porque já tem um ano e meio que ele está solidificando a sua pré-candidatura. E eu, porque fui muito bem votado na eleição anterior. Então eu acredito que ficaria entre os dois. O senhor acha que pode afunilar entre os dois? Se nós formos analisar esse dado, aí sim, eu acredito que tem amplas possibilidades. O prefeito não sinalizou em nenhum caminho, não, o prefeito Maguito Vilela? Não, nem... Ele não olha para o senhor assim com um olhar mais carinhoso? Eu acho que ele olha para mim com a cara muito boa. Agora, o que ele falou aí para vocês que são pré-candidatos? O que ele disse? Olha, vai à luta? Qual foi a maneira vai à luta que eu defino depois até vocês? Pelo menos para mim ele fez essa afirmação. Vai, trabalha, conversa com as pessoas, você tem amplas possibilidades e é exatamente isso que eu estou fazendo. O senhor não acha também que isso pode ser um elemento ruim? Ou seja, o partido tem 9 pré-candidatos, mas não tem nenhum de peso, nenhum que de fato desponte? Eu estou pensando, eu analiso até... Ou o senhor acha que o senhor está com uma certa falsa modéstia e fala, não, a minha campanha é boa, eu tenho observado que eu serei o candidato? É porque são formas de trabalhar diferentes. O Dr. Mário Vilela, por exemplo, ele trabalha, o estilo da pré-candidatura dele é em cima de obras e da proximidade com o prefeito. Euler de Moraes, da mesma forma. Então, são táticas diferentes, que eu acredito o seguinte, que eu estou vendo em todos é ampla disposição para aquele que tiver maior apoio da base, do povo, e que for escolhido pelo prefeito Maguito, os votos não vão reclamar. Eu acredito, eu mesmo vou fazer dessa forma, eu não vou nadar contra a corrente. Havendo possibilidades, eu atingindo a média de 20%, 25% de aceitação popular,
Eu acredito que Maguito, evidentemente, iria escolher o meu nome e, claro, os companheiros iriam aceitar isso. E, ao contrário, eu também faria da mesma forma. Agora, tem um ou outro aí pré-candidato que é mais agressivo, que quer porque quer e tá fazendo mais pressão do que os outros? Não, todos estão trabalhando e muito, de forma diferente. Eu de uma forma, o Gustavo de outro, o Mário Vilela de outro. Agora, está ocorrendo também, nós não podemos nos furtar a isso, um afunilamento natural. Deslancha e está ocorrendo o afunilamento. Ou seja, vai, volta, hoje um está mais próximo do outro, tal, depende do sorriso do prefeito? Não, eu acho que depende do trabalho que vem sendo feito. Se o prefeito estiver de bom humor, fulano de tal fica mais feliz. Ele está mau humor, parece que agora já é o outro. Então tem essa coisa também, não? Não, eu acho que nesse momento, no meu caso específico e dos outros também, cada um está focado mais na sua pré-candidatura. O prefeito trata todos da mesma forma, incentiva, anima, dá o apoio necessário e no momento correto ele vai tomar a decisão. Todos os 9 são do PMDB? 9 são todos menos do PMDB. O Montalvani, que é do PT, PT. né? É, do PT. A gente fala em candidatura, pré-candidatura do PMDB. E enquanto o PMDB fica nessa indefinição aí, como é que está a oposição lá? A oposição já está articulada, já tem candidaturas que o senhor julga serem candidaturas fortes? As candidaturas que mais têm se apresentado é a do professor Alcides, né? Do Osair, professor Alcides, são os que mais têm despontado. Do PSDB. Além disso, tem o deputado Marluz Pereira. Marluz Pereira. Parece que ele anda meio afastado, né? Ele não está de uns 15 dias para cá, tem se falado muito na cidade que o Marluz poderia vir a ser o candidato da oposição. De consenso da oposição. Tá certo. Agora é bom lembrar que a Aparecida de Goiânia, ela tem o segundo turno. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com Exísio Barbosa, presidente do PMDB de Aparecida de Goiânia, vereador, que tem feito um trabalho social muito grande. Inclusive, tem um telefone lá de contato para poder fazer alguns tipos de reclamação, é o 8271 4090. O que as pessoas encontram? Pode falar nesse telefone com o senhor. 8271 4090. É um programa que eu coloquei em funcionamento em Aparecida de Goiânia. O que acontece? Cidadão que mora lá no Madre Germana, por exemplo, ele está com um problema no asfalto na sua porta, é o lixo que não recolheu, quer fazer uma reclamação e ele não tem como deslocar, matar o dia de serviço para deslocar até o centro de Aparecida sem saber onde ele vai fazer a sua reclamação. Então eu coloquei em funcionamento o Reclame Aqui. Através do WhatsApp, sem nenhuma despesa, o cidadão entra em contato comigo, com a minha equipe, nós vamos fazer a cobrança. E esse programa tem trazido aí ótimos resultados na cidade, porque o cidadão tem um lugar para fazer a sua reclamação. Mas todas as reclamações... Deixa eu falar com a produção. Dá para colocar aí, Joberson, 8271 4090? Se der, coloca na tela aí para que o pessoal de Aparecida fica sabendo aí o número. O Ulisses pode continuar. A pergunta é se todos os problemas são solucionados, são resolvidos, ou às vezes é um programa que todos nós sabemos, tem programas que às vezes não tem aquela eficiência. É 100% garantido? Não, tem funcionado da seguinte forma. Quando eu coloquei esse programa em funcionamento, muitas pessoas me disseram, 500 mil pessoas, Exísio entrou numa fria. Mas o que não aconteceu, aconteceu exatamente o contrário. Aparecida tem uma boa administração. Nós tivemos aí em 2 meses de funcionamento mais ou menos 2.500 reclamações. Dessas aí, 40% foram resolvidas, 60% nós cobramos e estamos cobrando até hoje. Consequentemente, o cidadão não teve que se deslocar e tem um local apropriado para fazer a sua reclamação. Algumas secretarias têm nos atendido melhor, como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, o Dr. Rodrigo Caldas está de parabéns. Atendimento rápido, expressivo, dá satisfação. Inclusive, até posteriormente, eu quero trazer para vocês troca de lâmpadas, recolhimento de lixo, reclamações que tem, secretaria funciona e dá resultado. Então, o Reclame Aqui em Aparecida de Goiânia tem funcionado e pode vir a ser um exemplo para outras cidades. Quem mora em Goiânia, por exemplo, vai reclamar como? Aonde? Ele tem que matar o trabalho para poder reclamar? Aparecida tem essa possibilidade através desse trabalho.
Certo. E como é que está esse combate da dengue lá? Porque aqui em Goiânia parece que o pessoal alertou um pouco, né? Ele está trabalhando para não ter mais esse problema da dengue, da chikungunya e esse Zika vírus. O Zika vírus, que é a coisa terrível, né? Problema mundial. Nossa, mundial. Inclusive agora, com aquela notícia lá dos Estados Unidos, ainda não confirmada, que o vírus pode estar sendo transmitido por relação sexual. É muito preocupante. A situação do país hoje, da América Latina, é complicada. E o que eu acho interessante é que quando surgiu o Ebola lá na África, num país extremamente pobre, todo mundo foi para lá, resolveu o problema do Ebola. Hoje parece que praticamente já está quase erradicado já o Ebola, né? E aqui na América Latina há uma força muito grande dos países, um esforço muito grande para combater esse vírus. E um dos assuntos da maneira principal é o combate ao mosquito, é o combate em cada casa até que seja descoberta a vacina. Só que tem um detalhe, descobre a vacina contra o Aedes, lá da chikungunya, mas aí tem a outra doença que já apareceu e ele pode transmitir outras doenças, a coisa fica mais difícil. Então, precisa ter uma campanha forte e a colaboração de toda a população. Em Aparecida está tendo essa mobilização? O Aparecidense sabe disso. O ano passado, eu, em conjunto com o Gustavo Mendanha, que é meu amigo, é meu irmão, nós iniciamos já uma batalha preventiva contra o mosquito. Nós realizamos 4 mutirões no ano passado, com apoio da prefeitura, e funcionou em Aparecida de Goiânia. E aquilo que eu e o Gustavo começamos no ano passado, teve continuidade esse ano, com o trabalho através do próprio Magueto. Hoje foi decretado já estado de emergência em Aparecida de Goiânia, estão sendo tomadas todas as providências para uma batalha muito difícil que você, cidadão aparecidense, tem a sua responsabilidade, auxiliar o poder público, até para salvar a sua própria vida, a vida dos seus filhos e da sua família. E é isso que nós estamos procurando fazer, que é conscientizar a população. Mas lá a situação está feia? A situação do Aedes aegypti? O índice é muito alto. Nós começamos o trabalho... Tem um ranking estadual? É primeiro no estado? Só perde para Goiânia? Como é que está essa realidade? O senhor não tem um ranking, não? Eu não sei fazer essa avaliação para você agora, mas o índice é alto. É alto. A Grande Goiânia é muito alto o índice, né? Inclusive, a Aparecida de Goiânia é uma cidade que ela é mais complicada ainda, Ulisses, porque tem muitas áreas inabitadas, né? Muitos locais onde tem cisterna, e uma situação de Aparecida que é alarmante, é complicada. 43% ou mais da população de Aparecida não tem água tratada, né? Ainda usa fossa e usa cisterna. Isso é preocupante ainda. Eu não sei se é 40% ou se é 60%. Sei que é um número alarmante de gente que não tem água tratada em casa. Isso dificulta muito o combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos repetir só o telefone seu, é 8271 4090. 8271-4090. Problema, reclame aqui, viu? Programa Reclame Aqui. Agora apareceu aí na TV, né? Reclame Aqui. É muito importante ter uma campanha como essa, né, Ulisses? Lógico. Mas vamos falar um pouquinho da eleição em Goiânia? O Anselmo Pereira parece que viajou, o Valdir e o José Vec continuam a disputa aí para ser o candidato do PMDB. Eu penso que não é o caminho certo, porque vai haver uma disputa muito grande entre eles e os perdedores vão ficar aí com uma certa, né, uma certa mágoa, com astral baixo, fica desanimado. Principalmente, me parece que tem mais de 10 mil eleitores que vão votar nessas prévias, Ulisses. O grande problema é o seguinte, o problema é que o PSDB hoje tem 3 candidaturas lançadas, a do Anselmo, a do delegado Valdir, do Giuseppe Vec. Giuseppe Vec tem um prestígio maior em relação ao governador e também a certos setores do governo. O delegado Valdir já tem um prestígio popular, porque teve quase 300 mil votos no estado nessa última eleição para deputado federal. Foi o deputado federal mais bem votado de toda a história, toda a história política do estado de Goiás. Se tornou um fenômeno. O Anselmo, por outro lado, é presidente da Câmara Municipal, de um poder importante no município, na maior cidade do estado, e tem também uma articulação muito grande. Ele tem viajado, visitado muito
correligionários, pessoas ligadas ao PSDB, em busca inclusive desse apoio. Mas eu acredito, João, Exílio e telespectador, que essa disputa deve afunilar em dois nomes. De fato, os dois deputados federais, que é o Giuseppe Vecchi e o delegado Valdir, com a quase certeza de que o que será escolhido ali, ungido, será Giuseppe Vecchi, até porque tem uma confiança maior do governador. Você acha que se o Giuseppe Vecchi sair vencedor, Valdir deixa o PSDB para ser candidato em outro partido? Ele tem afirmado isso a 4 cantos, inclusive numa própria abordagem que teria sido feita pelo próprio Giuseppe Vecchi, se ele seria candidato, se ele apoiaria outra candidatura se não fosse escolhido, ele disse que deixaria o PSDB. Então é complicado, não é? Porque a disposição dele é deixar o partido. Você lembra, nós entrevistamos ele aqui várias vezes, tudo. Ele falou que ele é o candidato, não arreda o pé e, se possível, deixa o PSDB. E um detalhe importante também, que é bom que as pessoas que estão nos assistindo aqui também há de ouvir, que o delegado Valdir está no melhor momento que um político pode Ele não pode desprezar isso, não pode desprezar essa popularidade, essa força que ele teve na eleição passada, esse clamor popular que nós tivemos nessa próxima eleição deverá continuar, porque é uma das campanhas em que muito vai ser debatida a segurança pública. Saúde, educação e segurança pública é sempre o carro-chefe de uma campanha, né, Exílio? É verdade. E o delegado Valdir é muito carismático, eficiente naquilo que faz. E eu acredito que nós teremos uma eleição na capital bem disputada. O PT vai ter que ter o seu candidato também. Vai ter candidato. E, consequentemente, eu acredito que nós vamos ter ali um segundo turno. E o Íris deve estar no segundo turno. Viu? Eu acho que é o seguinte, nós não podemos esquecer que tem Vanderlan Cardoso, o nosso último entrevistado aqui, Luiz Bittencourt, né? O Íris Rezende Machado. A Guimar Jesuíno, que já se colocou A Guimar também. Jesuíno, a Adriana Costa ou o Luiz César Bueno. Né? Tem outra aí, o Íris. São tantos nomes, né, Ulisses? Às vezes são pré-candidatos e muitos, mas muitos mesmo. E a gente pode até errar, né, ao esquecer de alguns aí. Se algum esqueceu, desculpe, nós estamos aqui de portas abertas para divulgar todas as candidaturas. E a partir... O PSOL pode lançar a candidatura dele, o PCB pode lançar a candidatura pode lançar, também. Deve lançar, né? Mais uns 2 candidatos. Nós teremos aí no mínimo 6 a 7 nomes disputando a Prefeitura de Goiânia, o que é salutar, a democracia é isso. Meu amigo Exílio Barbosa, foi muito bom te receber aqui, um papo gostoso, falar de Aparecida de Goiânia, é uma paixão aí, né? Aparecida é uma cidade tão próxima, irmã gêmea aqui de Goiânia. Quem mora em Aparecida mora em Goiânia, quem mora em Goiânia mora em Aparecida. Hoje é uma cidade siamesa, né? Vamos dizer assim. Eu prefiro até falar que é a da banana, né? Meu Felipe ali está mais próximo ainda. Muito obrigado por ter vindo aqui, as portas vão continuar abertas e sucesso para o senhor em Aparecida. Um abraço, João Silvestre, meu amigo. Obrigado por essa oportunidade. Cumprimentar você também, Ulisses. Obrigado. Venho acompanhando sempre o trabalho de vocês. É um trabalho que traz resultados positivos para os goianos. E você, aparecidense, que está nos assistindo, vamos juntos nessa luta aí para combater o mosquito da dengue. E não se esqueça, problema é comigo. 82 71 40 90. Reclame aqui. É só ligar e reclamar. Ulisses, boa noite. Boa noite, vou mandar um abraço para o Domingos, para a Maria e para o meu amigo Ronaldo e também o Cueca, que são moradores de Aparecida de Goiânia e estão sintonizados no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Eu não vou falar porque tem nome demais lá em Aparecida que eu tenho uma admiração muito grande, então meu abraço vai para todo aparecidense, né? E se Deus quiser, vamos à luta, porque precisamos combater esse mosquito aí para a gente ter um pouco mais de paz. Um abraço para você. Convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30 aqui com o programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.